Olá pessoal, eu sou Poliana de Alencar e esse é o nosso canal Poli Decore. O último vídeo que eu deixei aqui no canal, eu falei que eu ia deixar uma série de vídeos explicando o porquê que eu tinha sumido do canal, né? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo eu vou estar explicando um pouquinho sobre a minha gravidez, a gravidez que eu tive, que foi onde que começou tudo, né? Onde a história começou. No dia 11 de março, eu já estava, assim, com os sintomas de gravidez antes, só que eu não achei que eu poderia dar grávida, né? Então, no dia 11 de março, eu fiz um teste de laboratório e tive um positivo para gravidez. Então, eu estava grávida, né? E foi um momento, assim, muito feliz, né? Para mim, meu esposo, minha família. E a gente ficou bastante alegre com essa gravidez. E já senti minha barriguinha crescendo, senti os sintomas da gravidez. E curti bastante aquele momento, né? E de repente eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a passar mal. E no dia 28 de março, eu tive meu primeiro sangramento. Eu tô fazendo esses vídeos pra estar compartilhando com vocês um pouquinho do que eu passei. Porque tem muitas meninas que estão passando por esse momento, né? Que estão assustadas, que estão com medo. Então eu vou estar explicando um pouquinho pra estar compartilhando, tá? Então aí, no dia 28 de março, eu tive meu primeiro sangramento. Foi um dia de domingo. Foi assim, pouco, mas tá grávida não tem que sangrar, né, gente? Tem que procurar um médico, por favor. Qualquer sinal de sangramento, alguma coisa diferente, vocês têm que procurar emergência. E foi isso que eu fiz, eu procurei emergência. E chegando lá, eles me examinaram, fizeram toque, falaram que era não normal, não era normal ter sangramento, mas é uma coisa que pode ocorrer na gravidez, sim. Então, e eu me mandaram embora pra casa. Aí passou acho que um ou 2 dias, continuou sangrando. E nisso eu fiquei uns 10 dias sangrando. Nos últimos dias, eu cheguei aí na emergência quase todos os dias. Eu ia pra emergência aqui do hospital. E eles falavam, eles botavam toque, falavam que o outro tava fechado e tal. E em uma dessas idas minhas lá, eles fizeram uma ultrassom. Na contagem da enfermeira, quando eu iniciei meu pré-natal, tudo direitinho, eu deveria estar de 3 meses. 3 meses de gestação. Só que aí, né, nessa ultrassom que fizeram lá na emergência, a médica que fez a moça lá, a enfermeira lá que fez a ultrassom, falou que meu estado de gravidez naquele momento não era uma gravidez de 3 meses. Eu estava de 6 semanas. Então, não sei o que, um mês, uma semana, mais ou menos. Aí eu não entendi, mas eu falei, mas como assim? E não tinha batimento cardíaco. Aí eu logo fiquei assustada, porque eu tava sangrando, não tinha batimento cardíaco do bebê. E eu fiquei sem saber, eu fiquei totalmente perdida. Aí o que ela me explicou? Ela falou, ou você está de 3 meses e você perdeu lá no comecinho e você teve um aborto contido, que é quando a gente perde o bebê e ele fica dentro da gente, a gente não espelha o bebê naturalmente. E eu fiquei esse resto de tempo achando que eu tava grávida, né? E então, ele não desenvolveu, ele parou de crescer, como vamos dizer que ele morreu com 6 semanas e ficou aqui. Porque é isso que o ultrassom mostra, é o tempo gestacional, é o tempo que o tamanhozinho que tá lá, o bebezinho, o embriãozinho. E tava de 6 semanas. Aí a Caco me explicou, olha, a gente tem que esperar um pouquinho, porque é normal não ver o batimento cardíaco quando ele tá bem novinho assim. Então, quando você for fazer e você tiver de pouquinho tempo, se você não ouvir o batimento cardíaco, é normal por ele estar bem novinho, tá? Então, tem que dar um tempo para fazer uma outra ultrassom
para ver se ele cresceu, desenvolveu, saiu daquele estado que ele estava para pelo menos alguns centímetros maior na outra ultrassom. E apareceu o batimento cardíaco, né? Só que nesse meu tempo todo, eu não parava de sangrar. Eu sangrava direto. Então, eu passava mal. Aí eu cheguei a fazer uma ultrassom no dia 5 de abril, acho. Que foi no particular. E ele me falou, não, vamos dar um tempo para ver se ele vai desenvolver, para ver se você vai desenvolver, porque talvez isso tudo que eles estão falando tem que esperar, porque talvez eu tenha perdido as contas e eu não estava grávida. Poderia ter tido um atraso menstrual lá no comecinho e só fiquei grávida depois, realmente com 1 mês e pouco que eu tava de gravidez. Então, com tudo isso, a gente tem que esperar para ver se vai desenvolver. Se não desenvolver, se ele não sair daquilo ali que o médico viu, é porque ele realmente parou e a gente tem que esperar para ver se o corpo vai expelir ele ou fazer a coletagem. A gente tem que ir lá fazer esse procedimento, né? E então, eu fiquei sangrando, né? Aí no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 7, é uma quarta-feira, 7 de março. De março não, gente. Acho que foi 7 de abril. Foi assim, depois, bem depois. Que eu tava tendo sangramento. O sangramento ficou maior. E eu passei muito mal, eu comecei a ter umas cólicas bem fininhas, quase nada. E fui pra emergência. Chegou lá, o médico me examinou e falou que eu tava com princípio de aborto. Ainda não é um aborto, tá? O princípio de aborto é que quando o corpo tá querendo expelir. Talvez ele segure, talvez não. Mas um princípio quer dizer que realmente é difícil a gravidez ir pra frente, né? Então quer dizer que já tá começando um aborto ali. E o início de aborto na quarta-feira, dia 7. Então eu me internei na sexta-feira. Então, na quarta, nesse dia 7, eu já sabia que eu já tinha perdido. Eu fui lá, eles constataram que eu já tinha perdido, né? Pela ultrassom. Fizeram uma outra ultrassom. Então, já constatou que eu já tinha perdido. E aí tá, ele me deu a opção. Ou eu ir pra casa e esperar o corpo, a natureza agir, o corpo expelir esse embriãozinho, porque ele se desmancha, ele é tão pequenininho que ele se desmancha no meio do sangue, ele vira sangue e desce. Então a pessoa nem sente quando é bem novinho. Ou eu ficava lá e fazia a coletagem. Eu estava com muito medo da coletagem. Porque eu não sabia o que era, como que era feito, como é que era o procedimento, né? Então eu peguei e fui pra casa. E fiquei bastante triste, né? Muito abalada. E por isso mesmo que eu não tava mais mexendo no canal, não tava com cabeça pra nada. Porque assim, gente, perder no início é uma coisa assim, todo mundo vai dizer, ainda bem que tá novinho, não tinha desenvolvido. Mas é só quem passa por isso sente e sabe, porque ele estava dentro de mim. Eu estava grávida. É muito ruim você, um dia você tá grávida, no outro dia você não tá. Então, quando alguém próximo de você acontecer isso, é fundamental você dar apoio. O apoio porque mexe muito com o psicológico da gente. Um dia você tá grávida e no outro você não tá. Você fica muito triste, fica muito abalada, começa os porquês, apesar de que a gente fica, Deus sabe todas as coisas, né? Se não era pra ser, não vai ser agora. Mas de qualquer forma, fica aquilo na sua cabeça, o porquê das coisas, né? A gente fica muito se questionando, né? Mas com o tempo vai passando. Então, o luto que eu senti, ele não diminuiu, ele não sumiu, porque meu bebê estava só desenvolvendo. Eu tive meu luto, eu vivi meu luto e eu sofri com ele. E
às vezes a pessoa perder, assim, quando ele tá em uma fase já grande, já formado, ou perder um bebê já nascido, eu não tenho como eu dizer se a dor é maior ou menor, porque não aconteceu comigo. Eu só posso dizer aquilo que aconteceu comigo. Lógico que, pela lógica, quando o neném está maior, a dor deve ser maior, porque você já está mais tempo com ele ali, você já se acostumou mais com ele, você já sabe que é menino ou menina, você já está com tudo já mais encaminhado. Então, pela lógica, a dor pode ser maior, mas eu queria explicar que a dor de um ser humano, ele não pode ser somado com a dor do outro. Cada um sente as coisas de um jeito. Então a gente tem que apenas aceitar aquilo que aconteceu com a pessoa, naquele momento que aconteceu aquilo, tá? Não adianta você ficar falando, se tivesse grande ia a dor ia ser maior ou menor, porque cada um sente de um jeito, tá? E pra mim foi muito doloroso. Eu vou estar encerrando o vídeo para poder ele não ficar muito grande, tá? Mas aí no próximo vídeo que eu vou deixar aqui, que eu vou estar gravando hoje ainda, só que esses vídeos eu não vou estar soltando no mesmo dia, tá? Mas eu vou estar cortando ele agora para poder não ficar muito grande. Então, já expliquei a parte que eu estava grávida, que eu perdi meu bebê, né? E o que eu senti, que foi bem doloroso pra mim, né? Se você assistiu este vídeo, eu peço que você deixe o like, né? Pra poder ajudar aí o canal. Que você possa estar... se você não é inscrito no canal, você possa estar se inscrevendo no canal. E seguindo a gente lá no Instagram, tá? Que é Polidecore também, que eu vou estar deixando escrito aqui. Pra você estar seguindo a gente lá, tá? Essa é a parte 1 do vídeo. E agora a gente vai pra parte 2, tá? Que daqui a pouco eu vou estar gravando. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.